criou pra me dar o seu amor. Deixa o seu pra depois. Ei, galera boa, vamos embora, Joserinho. Isso eu falo lá fora também, viu? Eu falo lá fora. Já vou lhe buscar. Já vou. Minha flor bonita que se agita quando o vento dá. Minha flor bonita que se agita quando o vento dá. Achei a cava com a porta aberta, mandei retrato no meio da parede, fronha de cheiro no travesseiro, lençol de linho enfeitava a rede, uma saudade enfeitava a lua, e o desejo morrendo de vez. Já vou lhe buscar. Minha flor bonita que se agita quando o vento dá. Eu só queria que você chegasse sem avisar. Eita, demorou, mas nós chegou, né, compadre velho? Estamos chegando aqui na hora certinha, em Riba do Prego. Hora certa. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Estamos principiando com a Cultura. Graças a Deus, né, compadre Josuário? Josuário já chegou por cá. Estamos principiando aqui agora, tudo nos conforme, né? Uma luta danada, a poder a gente dar continuidade aqui. Viemos arrumar uma casa agora de noite ainda, né? Foi uma bagunça danada com esse negócio desses defeitos bravos que deu aqui, né? Com uma desrita, deu defeito danado e agora que a gente vem chegando aqui, e vem terminar agora, quase a gente não conseguiu entrar no ar esses dias tudo. Essas coisas é polificância, como dizia vovô, né? As polificâncias desgraçadas, né? Mas a gente, graças a Deus, com muita luta e sacrifício, a gente vai conseguindo aqui, né, gente? Botando as coisinhas no lugar e fazer um programinha arrumado hoje. Danado de bom, né? Vamos principiando por cá, né? Que o pai Zacarias chegou, que o Marinesita está aqui mais a gente, né? Jorge Wares, nós estamos principiando aqui. São exatamente 18 horas e 14 minutos, no Coisitano, né? Zacarias velho, está mais a gente, junto e misturado. E nós estamos principiando aqui com o pai Roberto, que chegou também. E a gente vai chegando. Agora a gente vai chegando, né, compadre velho? Com alegria e com a magia da flor que... Bora, compadre Jorge, né, compadre velho, compadre Jado Santos. Tá lá vendo a gente também, lá no Serrinho. Já vou. Minha flor bonita que se agita quando o vento dá. Vejo a doçura do primeiro beijo, nada mudou, tá do mesmo jeito. Só meu carinha que fala baixinho, a reclamar do que tem direito. Meu coração ansioso não canta, se te chama pra vir morar no leito. Muito bem, Arinilda Santana, tá vendo a gente, de gavazinho, vamos aqui, botando as coisas no conforme, né? Deixa eu arrumar aqui direitinho, foi uma bagunça esse dia, vai com essa chuva, a gente ficou fora do ar, e um problema técnico aqui no computador e foi luta pra gente poder consertar esse troço aqui, né? Como dizia o velho, o troço do computador, sem ele a gente não transmite, né, compadre Zacarias, velho, velho, chuvada foi boa, né? Mas não foi mal da chuva, não. Aqui foi queda de energia. E quando quer energia assim dá problema. E a gente, para consertar, depende de uma equipe, né? O pessoal que trabalha aí nessa porta aí, né? E com o padre Kio lá da Hightech, deu show de bola. E a gente passou uns 2 dias nessa luta e veio botar aqui no estúdio. Mas quando queimou o arquivo aqui, os arquivos foi tudo queimado aqui dentro do projeto da gente, né? Perdi os projetos tudo. Eu estou aqui desde Bancedo, lutando para organizar os projetos de volta, né? Senão não funciona não, moço. Mas assim, a gente vai organizando de gavazinho, forró bom, da Gota Serena, né, compadre? Eu te digo aí,
Se é tarde e machuca o peito, tem ver a hora que você chegar. Amor, atende caixão e continua, por toda a vida é o que eu vou lhe dar. Meu pitiguari, Meu pitiguari, ora vai buscar. Eita, Cuscomeio, né, compadre velho? O pessoal vai chegando aí, mandando as mensagens que a gente vai curiando aqui. Chegou o Levinho, da Santana, tá por cá, compadre Sônia, aqui, né, compadre Zacarias, compadre Alberto, compadre Nesita, Jorge Watts. E nós, compadre, estamos chegando de cavazinho, né, compadre velho? Muito bem, vamos chegando por cá. A nossa compadre Ana Mita tá chegando aí, o pessoal, vamos dando um joinha aí pra nós, né, adiantar as coisas aqui, né, compadre velho? Tu tá bom, Levinho, velho? Tá bom, coisa desse tempo frio, né, Levinho? Essa mudança de tempo velho com um jucadinho, né? Vamos adiantar aqui, pessoal, uma notícia boa para Coité, que a gente, nessa última sexta-feira, no domingo, não me lembro, né? Teve uma reunião aí do pessoal aí dos pecuaristas, né, pessoal? Aí tentando trazer aqui, motivar a nossa cidade, ter uma casa de peça para máquinas, né? Né, Zé Cardurim? Como é? Chico Pança. Então aí a gente fizemos lá um bate-papo com o pessoal ligado à agricultura e eles fizeram um movimento lá no Parque de Exposição para a gente e pediram para a gente registrar para mostrar aqui no Coité Cultura, né? No município de Coité hoje tem 84 tratores, né? Entre prefeitura, associações e fazendeiros. Então a colocação deles aqui não tem uma casa de peça em Coité para dar essa manutenção. Vamos ver a matéria aqui, pessoal? Bora ver? Já faz 3 dias que pro norte é lampeia e asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asa, foi embora pro sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asa, foi embora pro sertão. Meus amigos que assistem o Coité Cultura, estou vindo aqui para um bate-papo saudável. Estou aqui no Parque de Exposições. É uma notícia boa, que a gente vai falar aqui sobre máquinas agrícolas, né? As associações do Coité, os sindicatos estão aqui com um levantamento de 80 máquinas agrícolas que tem no município entre associações da prefeitura e de fazendeiros. Então eles estão reunidos ali, já tem muitas máquinas ali já e a gente vamos mostrar, pegar as falas aqui dos presidentes das associações, dos sindicatos, pessoal ligado aí à prefeitura, estado, aqui no parque, viu, gente? É sobre os empresários do comércio de casa de peças para essas máquinas. Passa de 80 máquinas agrícolas aqui, máquinas agrícolas, sem contar retas escavadeiras, sem contar pás escavadeiras, né? E isso aí, a gente vai lá mostrar para vocês, bater um papo, que isso é bom, isso é uma notícia boa, né? E eles, pelas conversas deles, uma conversa preliminar aí com os empresários vão ter interesse, porque até os empresários não tinha assim uma noção de mais de 80 tratores de pneu aqui no nosso Conceição do Coité. Vamos lá, gente, vamos lá. Pois é, meus amigos que assistem o Coité Cultura, nós estamos aqui no Parque de Exposição, Edivaldo Sindicato. Bom dia, Edivaldo, fica à vontade. Bom dia, meus amigos, bom dia a todos. Bom dia aos grandes programas Coité Cultura. Até porque nós sabemos da importância da cultura nesse município. E a cultura, ela valoriza as pessoas, ela consegue mudar a vida das pessoas. Nós estamos fazendo esse evento, esse encontro, primeiro encontro de concessão do Coité dos tratores de pneu do município, com aproximadamente 30 associações que tem trator nesse município, para a gente poder discutir com os grandes empresários desse município, para conseguir trazer para esse município casa de peça, para as pessoas não se deslocar daqui até Feira de Santana para comprar máquina em feira. Em Coité não tem, Edivaldo? Coité não tem casa de peça de trator, nem de reta escavadeira, nem de equipamento nenhum desses. Tudo que nós precisamos, eu tenho 35 anos em cima de trator e tudo é comprado em Feira de Santana. Então a importância da gente estar reunindo os agricultores, reunindo os tratoristas, as associações, as cooperativas, a COAF, a Copafam, os
fazendeiros de Coité, que também eles têm muito trator particular, para a gente poder reivindicar, cobrar das empresas de Coité, dos empresários, para conseguir montar uma casa de peça nesse município. E também a gente vai reivindicar também do governo do estado alguns equipamentos, que às vezes os tratores vêm para as associações e não vêm com todos os equipamentos necessários. Então é importante a gente também trazer essa reivindicação, tanto dos equipamentos das casas de peça, mas também dessas pessoas que recebem o trator e às vezes está no meio do tempo porque não tem um galpão, porque não tem equipamento suficiente. Uma estrutura, né? A estrutura para ficar embaixo, o trator ficar guardado. Sem contar, Edivaldo, que a não existência dessas casas, essas casas de peça em Coité, dificulta, vamos dizer assim, para o tratorista e também deixa de gerar uma renda. Com certeza nós somos defensores da agricultura familiar e essas máquinas que produz, que ara a terra, que produz no campo, é ela que bate o feijão, que bate o milho. Então é o crescimento, é a melhoria da renda das pessoas que vivem no campo. E além disso, a gente produzindo essas máquinas traz o desenvolvimento para o município. As pessoas esse ano, 80% dos agricultores fizeram silagem. Desse equipamento, do milho que ele faz a silagem para engordar o carneiro. No verão. Para engordar o boi, para a vaca de leite no verão. Então, se não existe a máquina, se não existe o trator, se não existem os equipamentos, essas pessoas não produzem no campo. E aí o campo, as pessoas vão saindo do campo e vindo para a cidade. Como é que a gente não apoia a agricultura? Se a gente não apoia a agricultura, o agricultor vai se afastando do campo. E aí vai ficando difícil você se alimentar com produto natural. Vai comprar produto químico, né? Que vai trazer doença, vai trazer... as pessoas não vão ter mais saúde quando ele compra um produto. Que ele tem um produto da agricultura familiar, que ele produz na propriedade dele, ele sabe o que está comendo, ele sabe o que está se alimentando. Edivaldo, e aqui dessa reivindicação, você já tem alguma ideia com alguns empresários de Coité sobre isso? Tem sim, a gente vai estar sentado mais tarde com os empresários em Coité, hoje ainda. Sim. E alguns empresários estão dispostos a montar a casa de peça em Coité. E a gente está com a necessidade de organizar, porque também eles não conheciam essa cadeia, eles não tinham conhecimento de quantas máquinas tem no município, mas nós sabemos que tem mais de 80 tratores, juntando os das associações com os particulares dos fazendeiros. E esse dinheiro que os fazendeiros compram as peças fica tudo em Feira Santana. Ou em Salvador, às vezes as pessoas que compram pela internet. Pela internet, Mercado Livre. Então, Mercado Livre. Então é importante ter em Coité esse equipamento, essas casas de peça, porque o dinheiro fica no município. E o dinheiro é circulado dentro do município. Por isso a nossa luta, para que os fazendeiros possam também comprar nessas casas de peça em Coité. Bom dia, Rene. Bom dia a todos os ouvintes do Coité Cultura. Primeiro eu quero parabenizar essa iniciativa da Edivaldo, uma iniciativa louvável. Nós sabemos que Coité hoje muitos tratores de pneu que dão suporte aí às nossas comunidades nas arações de terra, no preparo como um todo do solo. Pequeno produtor, né? Pequeno produtor. E a gente não tem esse apoio ainda de uma casa de peça em Coité. Como os tratoristas falam aqui, se quebrar um pino, a gente tem que ir em feira buscar. Perde o dia. Quero aqui, em nome do sindicato, parabenizar Edivaldo, parabenizar os tratoristas que estão aqui, parabenizar vocês que estão fazendo a cobertura, que é boa a divulgação, dizer que alguns empresários de Coité já estão fazendo a conversa, já estão sentando para ouvir, sentando para ouvir, para discutir, e dizer que tanto a prefeitura do Zé Mário Tegui, quanto o sindicato, quanto as associações, dizer que a gente está em uma parceria em conjunto para que possa fortalecer aqui a agricultura do nosso município. Quem ganha com isso é o povo, né, Reni? Quem ganha é o povo. Parceria. Quem ganha é o município. Quem ganha é as associações. Dizer para todos os ouvintes que é importante dar esse apoio, porque quando o agricultor está lá precisando de uma aração de terra, precisando de uma bata de feijão, de uma bata de milho, é necessário também que a associação esteja forte para atender esse produto. E muitas das vezes as associações quebram uma peça mínima de R$100, R$200,
Perde um dia de serviço. Perde um dia ou então uma semana. Uma semana. Às vezes perde pela internet e passa 8 dias, 15 dias para chegar. Então dizer que é importante estar aqui, dizer que esse aqui é o primeiro de vários que vai acontecer, para mostrar o potencial de construção do Coité. Grato por você estar aqui hoje participando dessa divulgação importante para a região, não é só para Coité não. A gente hoje vê a dificuldade quando chega na época do preparo do solo, a máquina quebra, tem que ir para a Feira de Santana buscar peça, passa até 8 dias sem chegar essa peça aqui e deixa de atender diversos agricultores familiares que precisam do preparo do solo. Então, eu quero parabenizar todos que estão ajudando, incentivando para que isso aconteça em Coité. Fizeram um levantamento de quase 80 máquinas aqui na região, ainda é pouca ainda, Ninho. É pouca, não dá conta. Porque quando chega a chuva, chega de vez, todo mundo precisa do preparo do solo e nessas horas as máquinas não dão conta. Então, imagine só, 10 máquinas quebradas, num momento desse, o tanto que deixa de atender o nosso pequeno agricultor. E que bom, Zé Mário, para não fechar o papo, no Coité Cultura, Coscobel, que bom, Zé Mário, que independente de que lado é partido, de quem é prefeitura, quem é governo, quem é associação, fazendeiro, estão todos unidos por uma só causa, não é isso? É o importante? A gente segue um professor que chama Marcelo não tem partido, Marcelo é o prefeito de Coité. Estou aqui adentrando, nós estamos aqui no Parque de Exposições, a convite aí dos nossos amigos, para essa reivindicação, gente. E aqui, Coité hoje tem em média de 80, mais de 80 tratores de pneu, para atendê-la aqui a região, as terras. A gente pensa que nosso povo não é produtivo, mas é. Associações tem uns 17 a 18 associações. Tem aí agora mais uma quantidade da prefeitura, eu não sei preciso, e tem o particular do fazendeiro. Mas aqui vocês estão vendo a quantidade de máquinas que já chegou aqui. A gente vamos aqui mostrando para vocês a importância, né? Aqui uma reivindicação, não é. Aqui não está fazendo um processo de reivindicar nem de governo, nem de prefeitura. Não, aqui o pessoal está na linha de frente aí do sindicato. Edivaldo, mais meu amigo Rene, que são, né, na linha de frente aí. É reivindicar do comércio, empresário do comércio aí de casa de peça, que possa trazer essas peças, que eles se batem muito, compram muito fora, porque ainda ninguém não investiu ainda, né? De precisar aqui de um pneu, de um pino, algo, uma bomba injetora, enfim. E aí, esse pessoal perde um dia ou dois de trabalho, até uma semana. Por quê? Porque não existe uma casa de peça aqui. Não despertou, talvez, os empresários da área, talvez não tenha esse desconfiômetro de entender a quantidade de máquinas que já tem dentro do nosso município. Para vocês terem uma ideia, só a associação tem 18 associações, tem 18 máquinas dessa aqui, com reboque, com arado, e eles estão aqui reivindicando para que os empresários possam investir nessa questão da peça, né? Para essas máquinas. Está chegando mais máquinas aqui, mas a gente está fazendo essa cobertura aqui. A Coité Cultura está sempre mostrando para vocês essas coisas boas, né, gente? É o agronegócio, né? É o agronegócio. Aqui não é política, né? A gente está falando aqui de processo, um processo de desenvolvimento para o empresário da área de peças, né? De casa de peças, poder investir, né? Começar trazendo aí essas peças que vão sentar e daqui a pouquinho o Edivaldo aí do sindicato, mais Rene, que são aí estão na linha de frente aqui, né, no parque, vão sentar com esses empresários e ver qual é o acordo que vão chegar, né? Eles estão bastante confiantes, porque talvez os empresários da casa de peça aí, essa turma aí, não tenha ideia que aqui em Coité tivesse tanta máquina. Chega ao ponto de passa de 80. Então, com certeza, se eles montarem essa casa de peça em Coité, vai ter êxito e vai melhorar a situação, a renda de Coité, não vai gastar fora. E além disso, uma máquina dessa aqui parada um dia, o prejuízo é grande. Valeu? Vamos agora mostrar para vocês aí na íntegra do pessoal do Coité Cultura. Infelizmente Deus agora já lembrou de mandar chuva pro meu sertão sofredor, sertão de mulher séria, de homem trabalhador. De mandar chuva pro meu sertão sofredor, sertão de mulher séria, de homem trabalhador.
Rios correndo, cachoeiras, tá zoando. Terra molhada, mato verde, aqui riqueza. E a asa branca, a tarde canta, que beleza. Ai, ai, o povo alegre. Muito bem, estamos chegando por cá, né, compadre velho? Compadre Gil Lima tá por cá, Ricardo Santos tá aí vendo a gente. Compadre Jaime Pereira vendo a gente, Daguinho, né, compadre Daguinho? Daguinho dando boa noite a gente aí, compadre Antônio Oliveira, compadre Gico, Coscobeu, tudo bom, né, compadre Gico? Tudo bom, compadre Antônio tá perguntando aqui, cadê as máquinas para limpar os tanques? Tá limpando aí, viu, compadre velho? Tá na região de Salgadalho aí, você vai ir na região de Juazeirinho, você vai com as suas terras aí, compadre Antônio, na região aí do Campestre, você vai se orientar lá nas associações lá, com o Nego Jai, naquela região lá, porque a programação tá assim, ó. Tá pro setor, viu, compadre velho? Compadre Jonas Santana tá por cá vendo a gente, compadre Rui, né, compadre Rui tá vendo a gente por cá, Nilza Santana, compadre Adão Carneiro tá vendo a gente aqui, compadre Alberto, Noélio Moraes, muito bem, Ana Almeida, compadre Levi Véi, Zé João, compadre Gil Lima, Ana Almeida, Jefferson Almeida tá por cá vendo a gente, né, compadre velho? Compadre Cardozinho da Bahia, compadre Alberto Velho, tá amarra a gente, junto e misturado, Jorge Ares aí em Feira de Santana, Zacarias em Feira de Santana, né, compadre velho? Comadre Nesídia tá vendo a gente, né? Comadre Jéssica chegou, né, compadre Rico? Ricardo tá aí falando as suas conversas, né, compadre Ricardo? Eu não vou responder porque você disse que mora no Rio de Janeiro e tá tão bem informado com Coité, né, compadre? Você mora aqui em Coité, viu? Eu sei que você mora em Coité e você... Aí a gente não tá fazendo política, né? A gente tá falando de associações. O assunto aí foi associações, aí esse pessoal aí das associações pediram o parque para se reunirem lá, que viu os tratores das prefeituras, os tratores dos fazendeiros e os tratores das associações. Não tem nada de governo aí, nada para você estar, né, com a sua coisinha aí, né, essas coisadas, das lambanças das coisas, né? Não vamos misturar muita politicagem não, que o negócio, o seu governo não está lá essas manteigas todas que você está falando aí, né, Maria Jéssica? Não adianta vir para cá, que a gente não estamos cegos nem doidos. Você está vendo aí o que está acontecendo no Brasil afora aí, né? E é o seu governo que está no poder. Então vamos mudar o poder de prosa, né, compadre velho? Daqui a pouquinho tem cantora nova para cantar aqui, que vai estar mais a gente, daqui a pouquinho, né? Cadê Zé João velho? Zé João velho que sempre faz a abertura aqui da nossa Coité Cultura, né? Cadê ele? Olha, amiga senhorita. Olha, aê. Eu nunca pude lhe dizer. Olha, pude mais 4 cheios para baixo. O seu mãe me perguntou. Cadê os becks? De onde venho, nem pra onde vou. Que tem o nome de Reinaldo? O nome de Reinaldo que tem? De onde venho, o nome de Reinaldo que tem? Manda mãe embora. Já passou. Dói. O que importa é saber. Rapaz, foi a ideia de desligar o som. Bota aí, Edu Paulinho. Que humilhão. Aqui, Wanda, sai daqui. Já liguei pra Renato 4 vezes. Nunca tem é quase nada. Chama na roda. Mas temos só como amigo. Ô, Rob, vem cá, Rob. Quer ser, vem morar comigo. Ei, velhinho. Uma gaioca. Olha, vai. Chega, Rob. Pega a nossa amiga. A pancada aí é foda. Vai, hoje vai. Sai, quer ser, vem correr. Se ela morar comigo. Ela não tiver, ela leva a fé. Aqui é pequeno, mas dá pra amador. Vai, minha filha. Muito bem, né, compadre Jaquinho, tá aí vendo a gente, boa noite. Cadê, não vão arrumar aqui aquelas águas sujas aqui, né, compadre? Aqui na avenida, não, do Mix. Vai. Vai, Jaquinho, ninguém sabe quando, mas aqui vai. Eu vou lá, Jaquinho, fazer de novo, né? Vou aventurar. Eu não tenho moral, mas eu tenho uma língua densa, né? Vou lá coisar, né? Toma lá da casa na gota de serena, né? Que o compadre André Silva tá por cá, que o compadre Ricardo Santos tá aí vendo a gente. Ele disse que mora no Rio de Janeiro, mas ele mora aqui, né, compadre? Ricardo, você mora aqui. A gente sabe que você mora aqui, né? Deixa de Pataquara, né, compadre? Compadre, você conhece, né, compadre Jaquinho? Compadre Ricardo aí. Compadre Jéssica tá vendo a gente aí. O rio tá barril, né?
Né, o negócio lá já passa de 132 mortos, né? E hoje mesmo a população está achando corpos dentro dos trechos mais difíceis, de difícil acesso, e estão botando numa área que as pessoas possam identificar os corpos, né? Um negócio terrível. Isso aí a gente sabia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Na verdade, está entregue o comando, os comandos aí de tráfico, né? O nosso Brasil está entregue. Então, isso aí, eles já se virem para lá, né? E tomara que, eu sempre digo, se o Estado quiser, se o Estado maior quiser resolver esse problema, resolve. Não tem como deixar, se o governo quiser resolver, resolve. Não mataram 4 policial, mas pode vir 2.000, pronto, vem 50.000. Se o Estado quiser resolver, resolve. O problema é que o Estado não quer resolver. Essa ação foi causada porque os governadores do Estado tomaram essa decisão, né? Viu que o governo federal virou as costas, eles pediram reforço, o governo não deu o carro forte, não deu o carro blindado, e eles, né, o governador do Rio resolveu tentar amenizar a situação que está feio. Está feio, nosso sistema do nosso Brasil está feio. Então, a gente torce que o bem vença o mal, né, compadre Jaquinho? Rony tá pro cargo, compadre Rony, meu primo velho, Vardemir, vou chamar essa desgraça de primo, senão ele não me deixa quieto. Primo, tu tá bom, primo? Compadre André, aqui. É uma nojenteza dos infernos, né, rapaz? Eu não sei onde foi que eu achei esse primo, né, Jaquinho, velho, Jaquinho? Rapaz, negócio nojento, né, compadre, velho? Compadre Gil, a menina vai cantar, viu, compadre Gil? Não se apaixone. Compadre Jéssica Carneiro, dê beijo à sua mãe, comadre Inesa. Tá assistindo lá a mamãe lá no Coité Cultura, na televisão lá, né, Gil Lima? Nessa gota serena, velho, aí, né, compadre? Que menino, velho? Não ri não, que já passa de 132 pessoas mortas, né, vidas, e meio mundo de jovem preso. Rapaz, a gente vê as matérias, vê a quantidade de homens tudo bonito, tudo umas pessoas que poderiam estar aí de boa, né, gente? De boa. Inocentes também morreu pessoas inocentes. Morreram 4 policiais, 2 com 40 dias que estavam na polícia, perderam suas vidas, botaram na linha de frente, um confronto entre o bem e o mal, mas a gente não vamos perder a esperança do nosso país, não. É impossível que o bem não venha a vencer o mal, ou mais cedo ou mais tarde. Todo ciclo, tudo na vida tem um ciclo, e esse ciclo se roda em torno de si mesmo, né? Então a gente tem esperança que o nosso Brasil tome um caminho, uma direção, que os governantes aí possa ter consciência e parar de apoiar coisas erradas, porque a família está desmantelada, né? Segurança, nós não tem segurança no país, não tem saúde, a gente nas estradas não existe estrada, está um negócio tudo desmantelado, e não tem que a gente estar brigando, nós eleitores brigando com os amigos, com esse desafio, porque se o meu candidato, eu sou apaixonado por esse candidato, ele pode ser com o que for, eu tenho que votar nesse candidato. A gente tem que ter ideia, será que não está na hora do Brasil melhorar o conceito? Quando a gente, na verdade, acha que o governo não está bom, não quer dizer que o que perdeu é bom, não. Ninguém está dizendo isso. A gente está dizendo que a coisa está ficando feia. Já está tendo aposentado sem receber suas aposentadorias, né? Já mandaram prender o ladrão do INSS. Tudo só acontece nesse período dessas coisas, né? Então está na hora do brasileiro, a gente brasileiro, parar brigar entre a gente, botar culpa entre eleitores. Os eleitores têm que criar uma nova narrativa e parar com paixão, com candidatos que não está dando mais certo no nosso país, não está dando certo. Então, aqui, né, confirmado, né, pai, são 119. Então, pai Jaime, eu vi agora há pouco aqui na Bandeirantes, antes de eu entrar aqui no Coité Cultura, 5 minutos antes, né, que talvez não seja computado nesse número aí, mas já chegaram para elas mais informação de mais corpos, que passava de 132, né? Mas você sabe como é que é. Tem umas informações desencruzadas aí. Então, eu acabei de ver aqui na Band, um jornal aqui, um rascunho, né? E é isso aí, rapaz. Vamos ter fé que um dia aí a gente possa melhorar os conceitos da gente. A gente não precisa ficar chateado com nossos amigos, nem com ninguém, nem com vizinhos. E na hora que tiver bom, a gente aplaude. Na hora que tiver ruim, a gente tem que falar. Não precisa desfazer, nem chamar disso, nem daquilo, desculhambar.
mas a situação está feia, né? A gente está vendo que, além disso, a corrupção, já começou a corrupção, né? Idosos, quase que o pobrezinho do idoso tem a ver, né, com essa situação aí, e aí prende o sujeito, diz que vão prender aí os verdadeiros culpados e não devolve o dinheiro. Ainda vai fazer corte porque o dinheiro está faltando dinheiro. Então, como é que vai? Eu vi muita gente chorando, já vi muitos relatos aqui nos jornais de pessoas. É uma peneira fina, né? É uma peneira fina. Então a gente não quer que os velhinhos que já trabalharam tanto toma o dinheiro desses desgraças que roubaram e devolve. Tem que fazer isso para ver se não deixa esses infelizes com fome, sem uns remédios, que o dinheiro de aposentadoria, gente, a metade fica nas farmácias para sobreviver. É lamentável, não é para a gente estar vivendo isso num Brasil tão rico como o nosso país, né? E a gente fica aqui em atrito, a gente fica aí com uma divergência uns com os outros, com bobagem, e a gente fica triste. Mas nosso povo tem boas ideias, nosso povo, o povo brasileiro é um povo guerreiro, não vai desistir fácil, e Deus está na direção do nosso Brasil. É um país religioso, um país que ainda gosta de Deus, um país que fala muito de Deus. Nós temos muitas igrejas nesse país, entre católicos, entre evangélicos, entre todo mundo aí falando de Deus. E Deus ainda vem dando a churrinha, trapeando as coisas, ajeitando, e na esperança. Mas a gente está vendo que a coisa está saindo do controle. É muita gente morta, cento e tantas pessoas, gente, na bala. Isso é os corpos que foram encontrados. As populações estão achando corpo jogado lá naqueles morros lá, né, e estão apanhando as pessoas, os moradores, apanhando os corpos e botando em certos lugares para poder ser reconhecidos. Então a coisa está fora do lugar. A gente vai sentir o peso aqui na nossa região. É difícil ter um tiroteio por aqui, mas o efeito lá, a cascata lá, afeta o Brasil. A mal vista, fica a situação. A gente viu que essa conversa de tráfico, dessas políticas todas aí, com o Ministério, com o FTF, essa coisa toda aí, aliviando essas conversas de roubar um celular para tomar cerveja não é pecado. Isso foi a conversa do presidente. Essas coisas iam dar nisso. Ia chegar uma hora que ele não ia ter controle, que ele não ia tentar segurar essa situação. E aí, como é que fica? Você tem um filho, como muitos perderam a vida modo um celular, e o presidente abre a boca e diz que já não aguentava mais de ver policiais judiar de um jovem porque roubavam um celular para ir tomar uma cerveja. Então, a coisa sai do lugar e agora está vendo aí, né? E não é só Rio de Janeiro não, viu? Essa coisa vai crescer. Os estados não vai mais... Os estados têm prerrogativa de poder agir, independente se o governo federal quiser entrar ou não, né? Eles vão agir, como já entrou no Rio de Janeiro, vai entrar em São Paulo, vai entrar em Recife, que os governantes é quem vai pagar o preço, porque se o governo não agir, eles vão tomar cacete nas urnas. Na hora que a população pedir apoio ao governo do estado, se eu votei aqui no governo do estado aqui, eu tenho que cobrar daqui. Se é que o governo federal não quer contribuir, como pediram os carros fortes para poder ajudar, negou, criaram a narrativa que não ia ajudar, tal. Então os estados vão tomar suas providências e a gente torce que essa coisa melhore, né, pessoal? Melhor. Cadê a menina aí de Compadre Rio aí, rapaz? A cantora lá, comadre Rafaela, né, Compadre Rio? Misericórdia, rapaz? Enquanto aqui, deixa eu ver aqui, Zacarias, velho. Enquanto nós não morrer, peço a... Pera aí, Santana, negócio aqui. Pessoas bem estão, né? Pessoas de bem, tem estado que está precisando de uma limpeza mesmo. Né, compadre Zacarias? Enquanto pessoas morrem, pessoas do bem tem estado que está precisando de uma limpeza mesmo, né, compadre velho? Então, Zacarias, o negócio lá é sério, rapaz. O negócio São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, essas regiões aí, Rio Grande do Sul, aqui essas capitais aí, o negócio é Recife. Rapaz, o negócio é sério, o negócio Salvador aqui. Salvador aqui, rapaz, o negócio é porque a mídia hoje, ela é do sistema. Poucas emissoras que têm a coragem de divulgar, viu? A mídia, ela está no sistema do cala a boca, não mostra. A mídia, infelizmente, mas tem hora que é obrigado. Mas como as redes sociais estão aí, meu amigo, não tem como esconder, não. Não tem aonde acontecer as coisas, tem um celular filmando em tempo real. Então a gente
pedir a Deus que ajude os governantes, que é assim que Deus pede, para que a gente peça a Deus pelos governantes, que esses furuncos, eles possam tomar consciência e a entender que o poder não precisa ser a ferro e fogo não, né? Pode sorrir, seu Gota Serena, pode sorrir. Você tá sabendo de nada, não foi sua avó que levou um tiro lá, né? Fica sorrindo, né, compadre? Tu é doido? Oxe, compadre Abel. Bora, Gil, vê a menina aí, Gil. Como é que ele tá cantando aí, mano? Tá errado, hoje deveria ser feriado. O comércio era pra tá fechado. O sol não devia ter saído, porque todo mundo tá sorrindo enquanto a gente tá se despedindo. Se soubessem o que eu tô sentindo, era paralisação geral. Quando a gente tava junto era bonito demais. Dois amigos elogiam, torcida de seus pais. Agora você quem chora. Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer. Minha doença é grave, eu sinto falta de você. É um sofrimento raro, preciso de atestado. Foi traumático. Luto absoluto, sem beber, sem comer. Minha doença é grave, eu sinto falta de você. É um sofrimento raro, preciso de atestado. Solidão, pós-término traumático. Eita, musiquinha boa da Gota Serena, né, compadre Eli? Musiquinha boa aí da menina aí, compadre Rafaela. Rafaela aí é a cunhada do compadre Gil do táxi. Tá vendo aí, compadre Valdemir? Dê um joinha aí pela menina aí, que é cantora aí, Gota Serena. Deixa de pataquara, né, compadre Ed? Pode sorrir, né, compadre? Compadre já tá dizendo que o compadre Ninho aqui tem um bairro, né, chamado Nordeste de Amaralina, né, que o comando compadre, tem um bocado de bairro aí. A gente tá vendo aqui nas redes sociais aqui, como eu falei, tem alguns canais aí que mostram, tem algumas TV da Bahia aqui que mostra alguma coisa, e o resto é nas redes sociais. A gente sabe que as redes sociais tem muita mentira, mas quando vem essas filmagens, busca assim, que o celular filmou ali uma agressão de um policial, ou um acidente, ou uma coisa assim, não tem negócio de mentira não. Ali é real, ali porque não tem corte. Você vê que as imagens, ela é busca. Então, nós estamos num país, o Brasil hoje ele está um país desmoralizado, sem moral, deixaram tomar conta. A gente não está botando culpa só no governo que está aí hoje, não, né? Isso vem rolando, mas só que o governo que está aí, o presidente que está aí, ele que deu apoio maior nessas conversas malucas dele aí, de dar apoio a essa turma, coibir policiamento de entrar no morro, de tal. Então, assim, a hora a conta chega e chega difícil, chega sem poder dar volta, né? E a gente torce que nosso Brasil volte a respirar melhor, porque a Bahia está feia. A foto tá feia na capital, o pessoal hoje só fala mal da capital, Salvador, com essa violência. Pobre do trabalhador, o homem que luta, o pai de família, é refém de uma sociedade sem futuro, sem jeito. Tanto imposto que o povo paga e não temos segurança. E não temos segurança e uma insegurança, por conta que a gente está vendo aí uma justiça fraudulenta, lenta, cansada e castigando o trabalhador, perseguindo o pequeno e ficando aí os velhinhos sendo roubados, os correios já estão falidos. Começou a bagunça de novo e o povo pagando preço. Agora já vai ter mais impostos. Agora a partir de janeiro quem negociar mais de 5 mil reais no seu Pix, vai ter que informar o INSS. Então é mais imposto, é mais cansaço para a gente. E não tem segurança, não tem estrada, não tem negócio tudo armengado, um desgaste danado, muita vaidade entre governos e deputados, isso e aquilo. A gente, não é só o governo não, deputados, senadores, é um luxo danado, e aí a gente estamos pagando o preço. O negócio está feio, a coisa está ficando feia, a gente está aqui porque a gente está um pouco de longe,
né? A gente somos que nem pardal aqui, qualquer carocinho de milho a gente vai vendo. Mas pedir que Deus dê sabedoria a esse pessoal, que ainda dá tempo de consertar, dá para o governo respirar, ele tem tempo ainda. É sentar com essa turma aí, tentar organizar as coisas, tentar melhorar, né? Melhorar essa vida um pouquinho, porque tem gente morrendo demais. Quando eu via ontem tanto jovem, tanto homem bonito, tudo jovem sendo preso ali, as fileiras de jovens sendo preso, que poderia estar tudo de boa aí, né, com suas famílias, né? Mas aí escolheu o mundo do crime, essa facilidade dessa droga miserável, e aí acaba ficando uma vida mais difícil, né? Mas é isso aí, né? Vamos adiantando, né, compadre velho? Valeu, compadre velho, compadre Ed velho, né, compadre velho? Eita, Jaquim da Gota Serena, manda arrumar aqui a lagoa, né, compadre? A água da lagoa. Jaquim, eu vou lá de novo, Jaquim. Eu vou lá, vou fazer outro vídeo lá e vou pedir a Valdero. Como eu fui lá, fiz o vídeo lá, Jaquim. Funcionou. Você pode passar lá tranquilo, lá entre a goiabeira, né? Passei lá domingo, tá tudo bacaninha, as águas tá passando por baixo, já tá, né, o filé da goiabeira, né? O pessoal ficou satisfeito. É nisso que o pessoal quer, que cobrar do prefeito, e são coisas que não precisa nem aborrecer o prefeito, né, Jaquim? Não tem necessidade de a população procurar o prefeito para ajeitar uma saída de água que está aí nessa rua aí, né? Um serviço básicozinho que, se tiver um pouco de força de vontade, dá para resolver muita coisa e não aborrecer o prefeito. O prefeito vai para essa parte mais burocrática, mais difícil, né? Eu penso assim, né? Eu, como sou menino de papai, eu penso mais assim um pouquinho, né? Mas o povo quer que fique a gente aborrecendo o prefeito, né? Poderia, mas eu vou lá mais uma vez, né, compadre? Vou lá mais uma vez pra gente ver, né, compadre Jorge Watt, vendo a gente aí, José Abina aí em São Paulo vendo a gente, né, compadre velho, compadre Jaime tá por lá, o Ziel Carneiro, Gota Serena velho, tá aqui nas Minas Gerais, o Ziel tá lá em Minas Gerais vendo a gente, né, a gente vai adiantar para o lado aqui, né, compadre? Tá bonzinho por aí, né, Ziel? Quem tá aí também no Goiás aí é compadre Jaro velho, Jaro da Seresta. Tá aí de Sagadá, tá aí vendo a gente aí, lá pelo Facebook, pelo YouTube, Coité Cultura, né? Tá lá vendo a gente. Ó, Ciel Carneiro, véi, tá lá no Minas Gerais, daí pro Coscobel é perto, não é longe não, viu? É perto. Quem é esse aqui, filho de Deus? Olha, rapaz, alô, cidade bonita aí, ó, cidade bonita. Zacarias é o Coscobel pra mandar cidade bonita pra gente aqui, né? É, que assiste o Coité Cultura. Estou aqui na cidade de Gandu, Coscobel do Forró. Bonito. Do programa Nilson Santana, Coité Cultura, o que mais promove. Estou aqui em Gandu. É aqui que já começa tudo. Pontal do Pratigi. Aqui na praça. Bonito, né, pai? Nilson Santana do Coité Cultura, aquele abraço. Estou aqui na cidade de Gandu, sentido Ilhéus, Bahia. Sul do estado, né? Valeu, Nilson Santana. Valeu, Zacarias. E a todos os ouvintes desse programa maravilhoso que nos traz informações, entretenimento, alegria e informação da nossa região do Cisal. Zacarias, véi, filho do Coscobel. Zacarias é natural ali do Gavião, né, Zacarias? Gavião seco do Coscobel, né? Do Gavião lá, Ave Maria. Mas é dos turrão que nasce homem forte. Né, pai Jaime? Deixa essa Gota Serena de lado, né, pai Jaime? Conversa hipizada da Gota Serena, né? É mesmo, pai Jaime? Deixa de lado. Já falou o que tinha de falar, né? O pai Jaime disse, deixa essa Gota Serena de lado aí, né, pai Jaquinho? Jaquinho disse, se não ajeitar lá que ele vai votar contra. Não, Jaquinho, a gente vai lá, não pode perder seu voto não, seu voto é de grande importância para a gente, né, não deixar perder. A gente tem que ficar
que tiver ficando bom, tem que ficar bom, né? Cardozinho tá alegre aí, né, Cardozinho? Cardozinho tá alegre aí, dizendo que esse final de semana, viu, pai Jaime, ele passou uma tarde, mais o prefeito de Sargadaia lá, das Barrocas, teve um evento de futebol, e a mim veio ele lá e abraçou o Cardoso e brincou de bola lá e tomaram as cachaças, disse, olha, eu nunca vi um cabo alegre da gota como esse a mim, rapaz. Digo, muito bem, Cardoso, o importante é isso. Ele me abraçou comigo, não deixou eu sair de perto dele a tarde toda, Ninho. Nós subindo, descendo, ele pega nenhum, toma cachaça com o outro, vai pra aqui, pra lá, já veio me deixar em casa rádio de noite, e brincando comigo e sorrindo. Por exemplo, pra você ver, o que importa é isso aí, o importante é ter carinho uns com os outros, respeito, né? Você não fez politicagem contra, você não esculhambou, é por isso que a gente fala, né, pai Jaime? A verdade é essa aí, viu, Jaquinho, filho de Coscobeu? Eu não vou chegar você de filho da Água Serena, porque o Marinesita não merece, né, compadre? Não, isso aí é falta de higiene, né? O Marinesita não merece eu xingar esse Gota Serena aí, né? Dizendo que vai votar. Ele votou no meu candidato a vereador, no meu prefeito, e disse que vai votar no candidato a deputado, que eu vou arrumar uns 2 aí. Não vai ser, eu vou arrumar mais uns 2, pra gente ver se nós ganhamos uma porca parida aí, viu, Marinesita? Zaquinho, velho. Filho do coisa comeu. Não, Jaquinho é filho. Vixe, bora adiantar, Zacaria, né? Rapaz. Zacaria tá dizendo, não, eu sou natural. Que menino nojento. Zacaria tá dizendo que, Padininho, eu sou natural de Valente. Porém, Gavião e São Domingo, né? Eu moro em Feira Santana. Eita confusão do Coscobeu, né, compadre? Ave Maria, ele é de Valente, Gavião e São Domingo, ele já é outra coisa, ele mora e tá morando em Feira Santana, né? Então, Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Pai. Deus é mais. Deus é mais. Nasce em Valente, fica em Gavião em São Domingo e vai morar em Feira Santana. Aí também é falta de higiene, né, pai? Ele vai tocar aqui em Conceição Cotié, Cardozinho, tu tá dizendo que vai, pai? Vai tocar, vai. Então para que venha, né, pai? Tá difícil. A gente tava conversando com o Cardozinho aqui pra gente fazer uns forró aqui, mas a gente tá deixando arrumar as casas, a gente arrumar o repertório. Aí ele tá com uma sanfona lá, virada a Gota Serena. Cardozinho tá na sanfona lá e a gente vai botar o teclado da sanfona aqui, fazer um arrastapé aqui, nego para Lázaro. Ô Lázaro, velho, filho da Arapuca, velho, para Lázaro. Para Lázaro é de Goiabeira, nascido na Goiabeira, criado na Goiabeira, raposo bago da Goiabeira, mas mora hoje na segunda cidade de Coité, que é Sargadaia, né, compadre? Lázaro, velho. Amanhã, Lázaro, você vai receber aí um posto de saúde, né? Amanhã vai ser entregue aí um posto de saúde aí. Sargadaia é uma mini cidade, né? Tem que realmente. O prefeito tá certo. Na hora que ajudar lá a Sargadaia, né? Como vem dando a manutenção ali. É bom pro prefeito que o povo de Salgadalho se acomoda por lá mesmo. A ideia é essa aí, né, Badel? Valeu, Palado, filho do Coscobeu. Esse sorriso que sumiu na cara dele. O seu braço que sumiu de mim, trazendo apareceu dele. Ele vai pegar um te amo no meio do caminho. Eu quero construir um te amo desde o início. Esse sorriso que sumiu da minha cara dele. O seu braço que sumiu de mim, trazendo apareceu dele. Ele vai pegar um te amo no meio do caminho. Eu quero construir um te amo. E aí, galera? Mereceu pra mim, não foi descer, mereceu por tudo. Não tá sempre pra ele, você querer. Se não vai deixar galera, vem comigo. Tá sentindo cantando pra ir pra noite. Não vou perder, fez o casal comigo. Depois se preparando, se mudando, se concentrando com você. Vivo não tava do bloqueio. Esse sorriso que sumiu da minha cara, foi na cara dele. O seu braço que me sumiu de mim, trazendo apareceu pra ele. Ele não pegaram te amo no meio do caminho. Eu quero construir um te amo desde o início. Esse sorriso que sumiu da minha cara, foi na cara dele. O seu braço que me sumiu.
Cardozinho da Bahia, aí que o Palibucho matou a saudade, né, que o Palibucho. Zelito Cardoso, Coscobel Rei, tá lá em Salvador vendo a renda aí, né, Zelito, irmão de Cardozinho. Aí é Cardozinho da Bahia, menino bonito, né, Zelito. Ô Daguinho, que o pai que eu da Hightech, a gente foi em infernação com esse computador. Rapaz, deu um prejuízo danado, fiquei troncho, queimou um bocado de lambança aqui, passei hoje, desde ontem que eu luto para botar os arquivos no lugar, que deu um biriboca aqui nos arquivos do HD e queimou tudo e perdeu tudo e foi um negócio. Mas que o Pariqueu, foi minha sorte, né? Que o Pariqueu ali da Hightex, além de anunciar aqui no Coité Cultura, né? A gente também gasta lá, né? Gasta lá e gastei dinheiro de comprar 2 porcas gabaritas, porque ele ainda fez uma divisão lá de irmão, né, compadre Matheus, velho? Né, compadre Alberto? Coité é uma cidade boa pra gente resolver as coisas, né? Tem gente boa, mas a gente precisa também ser gente boa também, senão as coisas não andam não, né, filho de Deus? Tá gota sereia, velho! Eu lhe dou tudo que você pedir, faço tudo que você gostar, dou a paixão que eu sempre quis, o amor é me concedi de amar. Todo instante vai, portanto eu peço, não demore não, que meu coração já não aguenta mais. Eu pedi Guari, olha vai buscar. A espera mata o coração que quer amar. Mas se seu amor é igual ao meu, chega depressa, vem depressa, vem. É meu desejo me matar de vez, depois de saudade eu morrer também. Ó o prêmio aqui esse ano até o dia 31 de novembro. Você que compra aqui, você vai receber seu cupom e concorrer aqui esse prêmio, esse Fiat 0 km. Então você vem aqui, você é cliente ou não é cliente, aproveite e venha aqui no Atacadão Casa do Arroz, que tá aqui para você, pode ser o ganhador desse prêmio aqui, certo? Um atacadão mais barato da região de Cinzal. E aqui a gente tá convidando vocês, comprando aqui, vocês vão receber o cupom de acordo com a quantidade do seu valor, e você concorre a esse veículo aqui 0 km. Então a gente aqui do Coité Cultura mostrando para vocês essa belezura aqui, ó. Até o dia 31 de novembro você ainda pode vir aqui fazer suas compras e receber o cupom para ganhar, concorrer a essa máquina 0 km aí. É uma oportunidade de você ter um carro zero aqui no Atacadão Casa do Arroz. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Carolina, Carolina foi pro céu pra dançar o trem. Todo mundo é caidinho pelo cheiro que ela tem. Carolina, Luiz, um poderoso chefão. gente que nunca dançou nesse dia que dançar, só por causa do cheiro. Todo mundo tava lá. Carolina, 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 foi chegando o delegado pra olhar os que dançavam. O xerife entrou na dança e no fim também cheirava. Carolina, ô compadre Jaime, você vai comprar lá, você vai ganhar os cupons de acordo com o dado da feira.
você vai ganhar 10, 20, 30 cupons, você vai preencher e botar lá, velho. Aí não tem como não. Aí não é possível que tenha máfia numa coisa dessa. Não é possível, mas não é. Vai lá comprar. Você vier aqui em Goiás, você vai lá na Casa do Arroz, você tá aqui toda semana aí, você enche a sua touro aí de feira e compra aí uns R$1.000 de conta e recebe um bocado de coisa lá, de papelzinho lá, de coisa, né, pra você preencher. E de repente você já pensou, filho de Deus, e você já tem um 0 aí e não terá 2, né? Esse é o atacadão que vende isso. Comprando aqui, vocês vão receber o cupom de acordo com a quantidade. Casa do Arroz aí, tá vendo aí, compadre? Ó. Compre o cupom lá, vai lá, Coscobeio, vão lá. É brincadeira, não é difícil não. Difícil é você não comprar, mas se você comprar, o risco corre, né? Vi Maria, Pai Jaime, Pai Jaime com um carrinho desse aí, aqui no Sambinha, mas Zé Pinto, ninguém encosta perto, né, Pai Jaime? Vai lá, Pai Jaime, chama Zé Pinto, venha, mas Zé Inácio vai lá e venha fazer uma feira na Casa do Arroz, quem sabe você não ganha esse carrinho aí, Coscobeio, venha que dá tempo, né? É daqui até 31 de novembro, né? É isso mesmo. Alô, Márcio Mota, Cisal FM, tamo junto e misturado. Nil Santana, eu sou assim, nunca soube decifrar poesias, não sei palavras de amor, nem ser sedutor, nem mentir, nem poderia. Eu não tenho ouro ou prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Só quero teu amor e mais nada. Você precisa entender que eu só sei dizer: baby, eu te amo demais. As noites sozinho é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Só sei dizer te amo, baby, eu te amo demais. As noites sozinha é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Só sei dizer te amo. Contato pra show 75991 Nil Santana. Palavra vale menos que um olhar. Meu coração é quem vai te explicar. Da cabeça aos pés eu vou te beijar. Como cê sabe na hora de amar. Não sei medir pra conquistar uma mulher. Eu daria tudo nesse mundo só pra ter você. Mas o destino seja o que Deus quiser. Você precisa entender que eu só sei dizer: baby, eu te amo demais. As noites sozinho é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Só sei dizer te amo. Baby, eu te amo demais. As noites sozinho é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Só sei dizer te amo. O que você tá fazendo aí, neném? Eu tô cortando a internet lá de casa pra ver se a minha mãe faz de comer, porque ela passa o dia todo na internet e eu tô varada de fome, tá? E agora tá fazendo o que aí, neném? Eu cortei a internet e não deu jeito, agora eu vou cortar energia, só assim pra minha mãe fazer o de comer. E agora você vai em cima dessa bicicleta, neném? Tô indo bater um rango lá na casa da minha avó, saco vazio, não seguro em pé não. Cortar a internet e a energia não deu certo, não? Deu nada, a mulher agora é só dormir no dia inteiro. João, hoje você vai pra casa da sua mãe, né? Vou nada, vó. Depois que cortei as coisas lá em casa, minha mãe agora é o dia todo dormindo e não faz o de comer. Moço, pra onde você vai com essa carroça? Tô indo pegar minhas coisas, agora eu vou vir pra casa da avó de Malicuia. Acorda, mãe, que sono é esse? Tô indo morar na casa da minha avó, viu? Lá tem de comer toda hora. E o recado final, Cabinha? Tá gostando dos nossos conteúdos? Segue a nossa página, curte, deixa seu comentário e compartilha com os amigos.
manda lá, Landualdo, se lavar lá. Landualdo já bateu muita piega, não foi, Landualdo? Ah, Landualdo já bateu uma piega danada. Lá no samba, lá. Ei, Landualdo! Landualdo já foi sambador lá, mais badaró, mais tafuia. Não ficava um samba ali naquela região ali que eles não bagunçavam. Filha de mim, pode o perdão, leva o seu braço de amor. Tem pena de mim, pode o perdão, leva o seu braço de amor. Aí, chapéu de couro e jacão. Quem gostou, bate palma. Bora, véi! Assim. Ó, dá pra dançar forrozando aí, ó, Silvano Durela. Vou de novo, vambora. Vem amor, vem fazer amor comigo. Vem amor, eu te chamo e tu não vem. Vem amor, namorar de madrugada. Depois você sai calado e eu não conto pra ninguém. Vem amor, vem fazer amor comigo. Vem amor, eu te chamo e tu não vem. Vem amor, namorar de madrugada. Depois você sai calado e eu não conto pra ninguém. Eu tenho uma namorada, eu vou na casa dela. Se ela não estiver em casa, eu sempre espero ela. Eu tenho uma namorada, eu vou na casa dela. Se ela não estiver em casa, eu sempre espero ela. Eu sempre espero ela, eu sempre espero ela. Se ela não estiver em casa, eu sempre espero ela. Eu sempre espero ela, eu sempre espero ela. Se ela não estiver em casa, eu sempre espero ela. Bora, topa tu! Lá na casa do velho Roseno, né? Velho Roseno, seu Roseno velho. Tinha um samba, né, Landualdo? Eu era menino e lembro das badermas que vocês faziam ali, né? Vocês traquino danado, né, compadre Nesita? Era compadre Badaró, Edi, seu Jimmy, tudo primo, era tudo os primos, eram os primos encarcando lá no samba, né? Compadre Vange, compadre Badaró. Essa turma todinha aí ia lá pro samba lá de Zé Roseno velho. Ele tinha uns caruru lá, ele jogava cinza dentro dos caruru, ele ficava escondido os mingau, eles jogavam, rapaz, esse povo tem pecado, viu, comadre Nesita? É por isso que tá pagando o preço, ficando tudo feio, vai ficando velho, porque judiou demais aquele povo lá, né? Aquela perseguição danada, os meninos traquinhos danados. Vem amor, vem fazer amor comigo. Vem amor, eu te chamo e tu não vem. Vem amor, namorar de madrugada. Depois você sai calado e eu não conto pra ninguém. Vem amor, vem fazer amor comigo. Vem amor, eu te chamo e tu não vem. Vem amor, namorar de madrugada. Depois você sai calado e eu não conto pra ninguém. Eu tenho uma namorada, eu vou na casa dela. Se ela não estiver em casa, eu sempre espero ela. Eu tenho uma namorada, eu vou na casa dela. Se ela não estiver em casa, eu sempre espero ela. Eu sempre espero ela, eu sempre espero ela. Se ela não estiver em casa, eu sempre espero ela. Eu sempre espero ela, eu sempre espero ela. Se ela não estiver em casa, eu sempre espero ela. Essa é do tempo que descansa um pouquinho. Ela descansa e depois volta. Aí é o velho Corobador, aqui odiando, né, quem tanto te amou. Não sei por que você vive a zombar e sempre maltratando meu coração sofredor. Ô mulher, pra que tu faz assim? Não fique judiando quem tanto te amou. Não sei por que você vive a zombar e sempre maltratando meu coração sofredor.
agricultor. Tu sortou meu cavalo, deu correr na vaquejada, pegou minha viola e deixou desafinada. O que foi que você fez que espantou a boiada? Por que tu não deu um grito? Eu vou ficar mais Pedrito cantando chula e tuá. Tu sortou meu cavalo, caiu na vaquejada, amanheceu o dia todo e não prestou pra nada. Aí o velho Fobadó, as festinhas acabando tudo, né, compadre? A caravana do velho, mas nunca, né, velho? Esses registros nossos aqui. A gente registra, são coisas que tem mais de 4 ou 5 anos. Aí era que divertia as pessoas de idade, né? As festas sem violência, um negocinho tão bacaninha, né? Mas de uns tempos pra cá não conseguimos mais essa coisa boa, né, compadre? Né, compadre Nesita? Fica na tristeza danada. Não tem mais uma alegria pros idosos mais brincar. E aí fica nesse descontrole danado. E a vida é assim mesmo, né? Mas a gente tem esperança que qualquer hora aí volta a acontecer de novo, né, velho? O velho tá lá na Sabiá FM, hora dessa, tá lá. São 7 horas e 20, já acabou o programa, né? O velho sai lá às 7 horas da noite, o velho começa às 4 e vai até às 19 horas, né? Em Brasília, 19 horas em Brasília. 19 horas... Esse cara vai admitir, viu? Vai admitir nos infernos, diabo! 19 horas e 20 minutos em Brasília. Não tem negócio de conversa repisada, não, né? É 19 horas. 19 horas. Em algum lugar pode não ser porque tem relógio atrasado aí, mas que é 19 horas. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Bora adiantar, vamos adiantar esse piseiro, que hoje eu vou demorar mais um bocadinho pra descontar o programa de ontem que não teve, né? Série de nada, inocente! Cala a boca, filho de Gota Serena, não deixa de conversa besta. Alito, como tá o coração? Tá batendo, graças a Deus. Boa noite, indo bucha grande. Filho de Deus. Só tem barriga grande aí. Desliga a moda aí. Que foi, pai? Que é isso? Ó. Aí, pai Jaime, a água, ó. Ó, Jaime, o riacho. Aí foi lá em Barrocas. Ó. 20 segundos, tremendo menino. Os meninos ficam tudo alegre, né, pai Jaime? Vai voltar, né, pai Jaime? Em breve, com fé em Deus, vai. A gente vai dar certo, a gente vai estar lutando aqui. O velho está se programando aqui, tentando achar uns recursos de novo para começar a fazer a caravanazinha aí para se divertir, né? A gente estava aqui conversando com a mulher minha aqui, a mulher meu, e nós juntos falando sobre, né, Zacarias, coisa que o meu velho. O tanto de pessoas que foram embora esse ano nesse globo terrestre da nossa região aqui, nos nossos semiáridos, essas pessoas da faixa etária de 70 e 80 anos, a gente estava contando aqui o tanto de amigos que foi embora nesse ano de 2025, né? Que Deus ajude que pare agora um pouquinho, para ver se sobra uns pouquinhos para ficar aí, porque já foram embora muitos que participavam, brincavam com a gente, que só na Goiabeira, lá na terra de meu pai, na minha terra, na Natal, lá, a gente já contou 23 pessoas que, em um ano e um mês, 2 meses, 20 pessoas na faixa etária de 60 anos até 80 foram embora já desse plano, só na Goiabeira, né? A gente começamos a contar lá, fazendo uma base. Nós estamos com o nosso povoado triste, porque essa geração vai deixar muita saudade, viu, Jaime? Essa geração do nosso tio, dos nossos pais, nossas tias, essa geração de 70, 65 anos, 80, esse povo, um povo que sofreram muito e não maltratou a terra, não maltratou ninguém. Era um povo sofrido, mas um povo amoroso, um povo que dividia uma abóbora para 5, uma família. Hoje mesmo eu ia passando ali, minha mulher ia passando na cidade e um tio viu ela, disse com Mariane, diga a tio Ninho para ir lá. Eu sou sobrinho dele, o tio dele, diga para ele lá em casa buscar uma banda de uma abóbora lá que está lá para ele. Aí, como é que é, tá vendo? Aí eu vou lá na casa do tio Vando, na Guabeira, buscar uma abóbora jurumum, que eu tive lá na roça dele, quando ele plantou o inverno, a gente filmou e coisa e tal, os pés de abóbora, e ele mandou ir lá buscar. Então esse povo velho, eu vou lá buscar minha abóbora, não quero nem saber, prometeu, agora eu vou mesmo nessa coisa serena, né, compadre Adal? Então assim, a gente, essa geração, cadê esse pessoal aqui?
associação que tá indo embora, né, compadre Dadal? Nil, vamos se programar para nós ir para o Rio de Janeiro. Ô, Dadal, que conceito da gota serena é esse agora, compadre Jaime? A gente parou de falar agora aqui, foi com o compadre Jaime. Vem Dadal com essa conversa do Rio de Janeiro. Mais de 116 assassinos. Rapaz, vamos mudar de papo, por Nossa Senhora. A gente tá falando aqui, compadre Dadal, dos meninos mais bonitos. Compadre Écio, velho, né, compadre Écio Muniz, boa noite aí, compadre velho da associação aqui da nossa jaqueira, compadre Écio também é um lutador aí, para não deixar morrer a culturazinha, né, e a gente tava falando sobre isso aqui agora, né, compadre Écio, compadre Nilza Santana, Zé Carneiro chegou por cá, vendo a gente, Zacarias, vai em busca aí de que, rapaz? Cadê? Zacarias vai estar aqui, deixa eu ver, tem uma mensagem da Zacarias. Compadre, hoje eu tô no sul do estado, né, no final de semana, Nilhéus, terra do cacau, né, terra de gente bonita. Não sei se lá tem gente bonita lá não, viu? Lá tem um tal de uma vassoura de bruxa que deixou o povo feio. E não tem negócio de conversa repisada não. Né, compadre velho? Ô galego Chimba do táxi. Ô Chimba, a saparia do riacho lá da sua roça, sangrou lá no açude de Barroca e veio parar lá no Campestre, viu? Você tá mentindo que eu sei. Menino. Você tá mentindo. Essas meninas é umas coisas que eu veio pra se meter nas conversas da gente, né, rapaz? Que negócio besta, rapaz. Aí é mentira de Dindinha, meu filho. Oxi, que mentira o quê, Serena, velho, né? Você falou lá no grupo que eu comia, era mais melhor sustentar um jumento do que eu. Você tá negando comida, né? O que é que você quer, filho de Deus? Eu tô atrás disso não, tô atrás que a saparia lá, né, foi, compadre? Ele não vai, não. Vai, todo mundo lá, se Deus quiser, vai. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né, compadre velho? Cadê o sapo que tava aqui cantando na estante, lá no riacho, né, compadre velho? Me desapareceu. Rapaz, as coisas dão trabalho demais no mundo. Oh, Jesus, Nossa Senhora, né? Cadê o sapo, filho de Deus? Pois a peste do... Janeto! Foi o Janeto que pegou do lugar aqui, Chimba. Chimba? Pois é, Chimba. Lá nas Barrocas choveu, encheu lá uns tanques bons, ficou na beirinha, viu, Chimba? Você não assistiu o programa esses dias, você não viu aí a enchente, né? O menino lá mandou pra mim aqui, o pessoal lá. Barrocas, graças a Deus, o prefeito tinha acabado de limpar lá a barragem e ficou quase sangrando lá uma barragem lá da presa lá, né? Então assim, aí passou aí, Chimba, passou aí por debaixo desceu aí no riacho de Sargadalho, tal e coisa, e passou no fundo da sua fazenda Vantania aí, Chimba. Aqui você tá numa preguiça danada. Você não viu também o negócio dos tratores, não foi, Chimba? Novidade aí, os pessoal que estão querendo foram fazer uma reivindicação para o comércio, né? O comércio aqui, ó, Chimba. É o comércio de Coité, o comércio de Coité, passar a vender, Chimba. Passar a vender aqui uma casa de peça para vender peça de tratores, né? Aqui entre prefeitura e associações de fazendeiro, foi registrado aí nesse final de semana, registrou lá 86 máquinas, né, agrícola aí, ó, pneus, né, trator de pneus, fora reta escavadeira, pá escavadeira, fora machado, essas coisas assim, né, Chimba? Aí, então o pessoal se reuniu aí, a presidente de associações, a prefeitura, fazendeiros, para tentar trazer para Coité aqui essa bacanagem aí, para tentar, porque eles dizem que se bate muito por peça, né? O comércio de Coité não se deu conta, né? E aí chamou a atenção, sentaram lá com os fazendeiros e parece que a conversa é boa, né? Chimba tá aí no ponto do taxista aí, estão lá assistindo o Coité Cultura. Ô Chimba, Ave Maria, tu mente demais, Chimba, tu mente demais, porque isso aí numa hora dessa não tá indo nem de jeito nenhum. Tem muito, compra muito fora, porque ainda ninguém não investiu ainda, né? De precisar aqui de um pneu, de um pino, algo, uma bomba injetora, enfim. Aí tem que ir pra Feira Santana, comprar no Mercado Livre, aí às vezes até perde uma semana, né? Mas aí foi bom, foi um assunto bom que repercutiu, né? Aí pediram pra gente ir lá e coisa e tal, né, compadre? E aí a gente resistiu, jogou aí pro pessoal e vai. Aí de uns 3 empresários grandes aí do ramo, se comprometeu a dar manutenção aí, o investimento é alto.
mas vai dar futuro, porque só registrado que conseguiu contabilizar dentro do município de Coité, 86 máquinas dessa aí, né? Fora a reta escavadeira, que aí já é outra área de construção civil, não bota em conta. Está falando de trator de pneu, dessa turma aí, né? E sem trator, você fala também de trator de esteira. Então, da agrícola, máquinas agrícolas, para o alto negócio, né, Gabartima? O negócio aí das plantações, né? Falando em plantação, eu vou lá buscar minha manda de abóbora aqui que o Pátio Giovanni mandou buscar, e eu vou buscar lá, né, Gabartima? Vou buscar, sim. Cadê o sapo, filho de Deus? Cadê? Liga a moto aí. Aí, sim, vai enchendo, ó, sim. 20 segundos, pelo menos meio minuto. Ó, tudo alegre, né, pro sapinho. Liga a moto aí. Não sabe, não tem como mostrar não. A gente filmou de noite, sim, mas também a gente não tem lá laser não, né? Ó, gente, mandaram para mim aqui um vídeo essa semana, né? Entrou um mendigo entrou numa igreja e deu show de bola, né? Pegou os pastores, a gente não está aqui batendo de frente com igreja, com religião, com nada, mas como a gente vai dizendo, que as redes sociais, ela não mente, assim, tem coisas que a gente sabe que é fake news, né? Mentira, nome agora de mentira agora é fake news. Então, mas tem coisa que é coisa real, que não tem como você não ver que é verdade, né? Ele é um homem de rua, mas que tem conhecimento sobre o evangelho e desmascarou essa turma aqui, ó. O senhor mandou eu falar e eu vou falar, ouviu? Vocês estão pregando promessa de conforto, de carro novo, de casa bonita, mas Jesus não morreu para dar brinquedo para ninguém, não. Ele morreu para salvar. Precisa pregar a verdade para as pessoas que Jesus não prometeu casa, nem carro, nem dinheiro. Prometeu cruz. Vocês se enfeitam com ternos e gravatas, mas escondem o coração duro. Eu tô cansado de ver o povo na rua com fome enquanto vocês discutem tapete novo na igreja. Mostrem para as pessoas que Jesus disse que foi preparar moradas para nós e voltará para nos buscar. Vocês não podem pegar a passagem que Jesus disse: eu vim para que tenham vida em abundância e distorcer, formando essa teologia falsa da prosperidade. Vida em abundância não é conta cheia no banco, não é carro novo na garagem, é perdão, é cruz, é serviço. Essa teologia da prosperidade de vocês só forma cristãos com amor ao dinheiro, arrogantes e ingratos com Deus. Vocês pregam palácios, mas esquecem das vielas, das mães sozinhas, dos que dormem na calçada. Jesus andava descalço. O Senhor vai cobrar de vocês cada pequenino que vocês fizerem tropeçar. Vocês estão ouvindo. Cada alma que se perdeu porque vocês amaram os bancos macios mais do que o próximo, Ele vai cobrar. Vocês pregam sobre cruz, mas não carregam nenhuma. Tá vendo aí, compadre José? Tá vendo aí, José Carneiro da Silva Simpliciano? Aí as pessoas têm conhecimento. Hoje você vê as pessoas, você vê um mendigo desse aí, ó a verdade aí, né? É uma realidade, precisa lapidar mais essas... Né, pai Jaime? Lapidar, não precisa essas riquezas todas, as igrejas estão muito vaidosas.
A gente, claro que a gente escolheu a igreja em qualquer ambiente, que é a igreja. Mas está se falando da boemia que essa turma está vivendo aí. E tem que tomar mais cuidado com esse negócio aí, né? Jesus está... o nego tá por fora, né? Né, Jaime, velho? Eu já passei do horário de ir embora, né, compadre? Já ontem eu não fiz o programa essa semana, segunda-feira deu ingresia aí, né, Gimba? Deu ingresia, a gente tá só tapeando mais um pouquinho aqui para compensar os nossos anunciantes. Vocês estão vendo os anunciantes aí? Aí no fundo do nosso monitor, né? Os empresários aí, ó, os nomes bonitos, né, Jaime? E aí, pai Jaime, no monitor da frente aí tá a estrada de Guabeira, que eu filmo aí, vou passando, né? Aí pelos caminhos aí, Chimba, é que vai por trás do táxi aí, do parque. O prefeito passou o máquina aí, que isso aí tinha 30 anos que não passava ninguém aí, né? Aí era chamada carro de boi, né? Estrada de carro de boi. Pessoal, isso aí ia lá pela Vecinais, a estrada famosa lá. Só que a estrada famosa lá é mais ruim do que essa daí, porque essa daí não tem como é que diz? Costela de jumento, né? A outra tem costela de vaca, tem espinhaço de reggae. Essa daí não tem. Aí o prefeito, na gestão aí, o pessoal pediram, o padre Ariel aí, que representava a Guabeira aí, e deu show aí, ficou bom, e o pessoal tá... É tanto que tá tendo uma obra aí do governo do estado, né, que interditou a Goiabeira aí, a estrada principal, e o pessoal tá viajando por aí, né? Aí eu viajo por aí, vou lá ver mamãe, vou por aqui, essa estradinha bonitinha aí, com esses pés de brauna, né, compadre velho? Compadre Jaime, né, o negócio descobrindo as coisas, né, compadre Jaime? Não, o pessoal que manda aqui pra mim, Jaime. O pessoal sabe que a gente mostra aqui, aí, compadre Jaime, que estrada bonita, né? Estradinha da roça, aí passou o trator, foi um trator de esteira pra ir quebrar mais, abrir um pouquinho, que aí era bem estreitinho, né? E aí você escolhe pra onde ir, né, compadre Muniz, velho? Esse vídeo é mais verdadeiro do que eu já vi. Não é isso mesmo, compadre Muniz? É isso mesmo. E Jesus disse assim, ó, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, né? Aí, ó, então é mais ou menos assim. Né? Zacarias quer fazer esse vídeo, mas o teste é bom, né? Ah, sim, entendi, Zacarias. Exatamente. A gente, quem fez esse vídeo aí, né? Mais o teste. Não foi eu que fiz, não, Zacarias. Aí estou dizendo para você, eu só fiz botar no vídeo aqui o lado, né? Esse colorido que o pessoal filma em pé. Aí quando filma em pé, fica no vazio. O filme aí, como esse de Cardozinho aqui. O pessoal filma com o celular em pé, aí fica em pé, aí não enche a tela cheia aqui da TV. Aí eu tenho que fazer uma edição, esse lado que tá amarelo aí, ó, eu que preencho para poder não ficar aquele preto, né, compadre? Aí fica mais ou menos assim, né? Então que eu filmo, na verdade o vídeo é para ser gravado assim, ó. Ser gravado deitado, o celular deitado, que aí fica a originalidade do vídeo, entendeu? Desse jeitinho aí, né? Então tem gente que na hora da agonia filma de qualquer jeito lá, mas vale, o conteúdo é verdadeiro. Não é isso, Zacarias, Cosco meu velho? Pessoal, a gente vamos embora, né? Fechar a rádio agora, que uma coisa que me surpreendeu aqui, Zacarias, e o pai Jaime aí, pai, que estão assistindo a gente aqui, agora tardezinha aqui, pouquinho da noite, muita andorinhas aqui no meu bairro aqui, né? Andorinhas, eu estava até falando para a mulher aqui, que tinha muitos anos que eu não via andorinha aqui. Apareceu um mangote, como diz os paraibanos, um mangote de andorinha, e tomara que ela reproduza aqui, porque ela fica voando assim baixinho no céu aqui, né? As aves do céu ficam deixando o céu bonito, rapaz, né? Tinha muito tempo que não tinha aparecido aqui, não sei porquê que ela vieram para Coité aqui, né? Eu achei interessante, né? E ficou bonitinho elas aqui, muita mesmo, porque eu me lembro quando eu era menino novo lá na Praça da Matriz, a gente já se divertia com elas fazendo aqueles ali na praça e sumiu. Tem muitos anos, agora está aparecendo aqui. Vou fechar o Coité Cultura, vou fechar e a gente, com fé em Deus, volta na sexta-feira, bater um papo agradável aqui e agradecer a todos vocês, né, que nos acompanharam até nesse exato momento, né, porque a gente não é besta nem nada, né, rapaz, nesse exato momento. Todo mundo aí, Deus dê uma boa noite a todos, né? Vou fechar aqui com o compadre Vizek, velho, e comer meu cuscuzinho e sossegar também, né, compadre velho? Valeu, compadre velho, né, compadre Jaime? Valeu, pai, muito obrigado aí. Mais uma vez, eu que agradeço aí, compadre Jaime, aí, todo mundo aí, que a gente, compadre Alberto, compadre velho, o José Albino Rez, Zacarias, né, compadre velho?
compadre S. Muniz, todos vocês aí, Zé Carneiro, velho, Chimba, compadre Gil Lima, Neuza Santana, Anne Almeida, Jefferson Almeida, compadre Dadal Rei, muita gente aqui, compadre Alberto, compadre Nesita, compadre Landualdo, compadre Diego Rei, eita, Costa Serena, tanta gente aqui, pra eu ler mais aqui, que tá mais aqui ainda, tá mais gente aqui, compadre Jorge Watts, tá mais gente, né, compadre? Então assim, a gente agradece a todos vocês, né, compadre Alberto? Zé Lito, velho Cardoso, irmão de Cardozinho da Bahia, compadre Daguinho, velho aqui, compadre Lázaro na Sagadaia, compadre Del na Goiabeira, né, compadre Jaquim, velho, aqui nas Conceições do Coité, né, compadre velho. Então a gente agradece a todos vocês, que não são beijo nem nada, e a gente, né, só agradece mesmo. Liosmar, velho, chegou, Liosmar, velho, chegou, compadre Muniz tá imaginando. Vamos fechar aqui com o Vizek, velho, lá no samba de compadre Jorge Barbeiro, que a gente registrou lá, mas na caravana do velho do Forrobadó. Até sexta-feira, filho de Cuscobeu. Vamos começar o samba com o compadre Luiz Corné, compadre Tuta e Vizek, para o aplauso de vocês! Boa noite, boa noite. Boa noite, seu Jorge Barbeiro. Boa noite, Riachão. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, como é que é? Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei minhas bambas pra me distrair. Quando eu voltar na Bahia, terei muito que contar. Ó padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba e não posso parar. Bora! Foram me chamar, já é. Foram me chamar, eu estou aqui. Foram me chamar, foram me chamar. Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei minhas bambas pra me distrair. Quando eu voltar na Bahia, terei muito que contar. Ó padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba e não posso parar. Quero ouvir, foram me chamar, foram me chamar. Como é que é samba? Foram me chamar. Viva o samba da Bahia, da cultura brasileira. Vamos lá. Vai desaguar no mar.